Olá pessoal, bom dia, boa tarde a todos. Vou começar então aqui a gravação desse vídeo referente à reposição da nossa última aula de Matemática 2, que foi realizada na sexta-feira, mas para quem não pôde ir, então, ou mesmo para quem foi e queira ver uma explicação novamente, está aí. Então, vocês estão vendo na tela a nossa turma, né, no Class Notebook, e eu destaco aqui a bibliografia. Então, a parte da ementa de hoje é a parte de equivalência de taxas e sequência uniforme de pagamentos. Eu coloquei também esse trecho do Dante porque ele traz alguns temas interessantes, mas principalmente exercícios de vestibular, tá? Então, a quantidade de exercícios aqui é 21, mas os prioritários são esses 10 primeiros, que são do tema da aula de hoje. Os outros 11 do Dante são relacionados às aulas anteriores, enfim, né, para vocês treinarem aí para vestibular e nem ver como as coisas aparecem lá, beleza? Então, vamos ao conteúdo, iniciando então por equivalência de taxas. Esse trecho ele não está no livro didático nem no livro do IESE, então eu busquei o tema dentro de livros didáticos de anos anteriores. Esse livro aqui é o livro do Dante, mas a edição anterior. Então, ele traz aqui o tema de equivalência de taxas, né, trazendo um exemplo. Então, você tem um investimento que rende 3% ao ano, e ele pergunta quanto renderá em 10 anos. Bom, quando não se fala o regime de juros, sempre consideramos juros compostos, ok? Então, basta você aplicar essa taxa de 3% por 10 vezes, certo? Então, você vai multiplicando por fatores de atualização, 1 mais a taxa, uma vez para 1 ano, 2 vezes para 2 anos, aí aparece o quadrado, 10 vezes para 3 anos, certo? Então, quer dizer que no período de 10 anos, né, de uma década, qual foi o fator de atualização utilizado aqui? Foi esse 1 mais a taxa elevado a 10. Então, se você quer descobrir a taxa da década, né, a taxa de juros da década equivalente à taxa anual, você pode fazer essa conta aqui. Então, como esse é o fator de atualização, do outro lado você precisa colocar também o fator de atualização, que é 1 mais a taxa. Então, 1 mais a taxa da década é igual a 1 mais a taxa anual elevado a 10. Ok? Se você isolar o I maiúsculo nesse exemplo aqui, que é do 30%, ele faz a conta aqui embaixo, ele obtém, então, 34,39%. Vejam que 3% ao ano por 10 anos não é 30%, ok? É mais do que isso por conta do regime de juros compostos. Agora, e se a gente quisesse saber o contrário, né? A partir de um período, de uma taxa dada num período maior, obter uma taxa num período menor. Então, a gente não vai pensar com essa lógica assim, né, de aplicar o juro várias vezes. Seria mais uma lógica de dividir. Mas vocês já viram que não é só dividir, né? Porque aqui nessa situação, se eu pegar o meu 34,39% e dividir em 10, eu não vou obter 3%, eu vou obter 3,439%. Então, o regime de juros compostos faz, né, essa diferença aí. Não é simplesmente dividir ou multiplicar. Quando a gente divide e multiplica simplesmente, a gente chama de taxa nominal e não efetiva, mas aqui sempre estamos pensando na taxa efetiva. Ok. Aqui embaixo ele faz um aviso aqui, né? Quando dizemos 12% ao ano com capitalização mensal, estamos falando em 1% ao mês. Então, nesse caso aqui, ele está se referindo à taxa nominal. Então, quando ele fala se ele só fala 12% ao ano, é efetivamente a taxa de 12% ao ano, que equivale a uma taxa mensal menor. Agora, se ele fala 12% ao ano com capitalização mensal, nesse livro aqui,
ele está falando, na verdade, taxa nominal de 12% ao ano. Então, capitalização mensal, essa taxa de 1% ao mês não é uma taxa que efetivamente vai dar 12%. Então, 1% ao mês, capitalizado mensalmente, dá uma taxa efetiva anual maior. Vamos fazer um exemplo sobre isso daqui a pouco. Então, é uma questão ele está determinando aqui o que significa para ele, nesse livro, falar essa expressão, 12% ao ano com capitalização mensal, ok? Mas, na prática, em contratos, enfim, de bancos, a gente vai encontrar os termos taxa efetiva e taxa nominal. Agora, ele propõe alguns exercícios resolvidos, então, eu trouxe aqui para a gente construir ele juntos, depois vocês podem olhar lá como está registrado no livro. Bom, vamos começar falando da taxa de juros anual, equivalente a uma taxa de juros mensal de 2%. Então, bom, isso é igual ao exemplo que ele deu, né? Se eu quero saber a taxa de juros anual, que é um período maior, de uma mensal, então eu vou aplicar essa taxa mensal de 2%, 12 meses. Então, esse é o fator de atualização, eu aplico ele 12 vezes sobre um capital inicial aqui. Nem vou escrever o capital inicial, porque não vem ao caso. Isso equivale a uma taxa única, aplicada uma vez ao ano. Então, essa taxa única é 1,02 elevado a 12 menos 1. Fazendo a conta, para não me demorar aqui, eu vou colada, isso você faz com uma calculadora, ou na prova eu digo para você quanto vale esse valor. Então, isso dá o valor de 0,268. Estou fazendo essa conta na calculadora, dá aproximadamente 0,268. Aí, qual é o percentual equivalente a isso, correspondente a isso? Então, para escrever em porcentagem, você sempre muda a vírgula 2 casas e você tem, então, 26,8%. É importante ter a ideia de que 2% ao mês por um ano tem que dar algo maior do que 12 vezes 2, maior do que 24, ok? Agora, o segundo exemplo é justamente na direção contrária. Você tem uma taxa anual de 50%. Qual é a taxa mensal equivalente? Então, bom, essa taxa anual de 50% a gente representa como o seguinte fator de atualização. 1 mais 0,5, porque 0,5 é o 50%. Quando eu aplico, então, essa taxa anualmente, uma vez só, isso é equivalente a eu aplicar uma taxa mensal por 12 vezes, certo? Porque cabem 12 meses em um ano. Então, agora, para eu isolar o I e encontrar a taxa mensal, eu vou ter que assumir que esse 12 aqui, Então, desse lado aqui fica 1,5, do 1 mais 0,5. Esse expoente 12, para ele sair daqui, então, eu elevo ambos os lados a 1 sobre 12. Esse lado fica elevado a 1 sobre 12, esse outro lado fica sem o expoente. E aí, finalmente, a minha taxa mensal vai ser 1,5 elevado a 12 menos 1. Fazendo essa conta, aqui não é 2, é 12, 1 sobre 12. Fazendo essa conta na calculadora, vamos novamente colar do livro. Então, aqui, o 1 sobre 12 equivale a uma raiz de ordem 12, dá o valor de 0,034. Então, fazendo essa conta, você obtém 0,034 aproximadamente, que equivale a uma taxa de juros de 3,4% aproximadamente. Ok? Então, vejam que se eu multiplicar 3,4 por 12, não vai chegar a 50, Porque a gente está falando aqui em taxa efetiva.
Agora, um exemplo dentro daquela nomenclatura que ele tinha colocado, ó. Paula investe seu dinheiro a juros de 6% ao ano com capitalização mensal. Ele informou lá em cima que esse 6% é taxa nominal. Ele não usou esse nome, né? Mas informou, ou seja, informou que quando ele fala 6% ao ano como capitalização mensal, ele está pensando em dividir esse 6% pelo período. No caso, como é o ano, é 12 meses. Então, isso dá 0,5% ao mês. A pergunta é, qual é a taxa anual de juros a qual está investido o capital de Paula? Veja, a taxa anual não é 6%. Então, o que ele está chamando aqui de taxa anual seria a taxa efetiva. Tá? Então, vamos fazer essa diferenciação aqui, que é uma coisa super importante quando você vai assinar contratos no banco, porque o contrato muitas vezes traz a taxa nominal, que é essa aqui. Vai falar taxa nominal de 6% ao ano. E aí, no final das contas, quando você começa a pagar a tua dívida, você descobre que você não está pagando 6% ao ano. Você está pagando a taxa efetiva correspondente. Então, qual é a taxa efetiva correspondente a 0,5% ao mês? Bom, 0,5% equivale ao fator de atualização 1 mais 0,005, ok? E eu vou aplicar esse fator por 12 meses, porque é um ano. Isso vai ser equivalente a uma taxa, a um fator de atualização, a rigor, anual, que é a nossa taxa efetiva. Então, para eu descobrir essa taxa efetiva, basta eu fazer essa conta aqui, na calculadora, e isso vai dar um valor de, vamos copiar aqui, exercício 19, ó, então tá aqui a continha, 1,005 elevado a 12, e depois eu tiro 1, né? Então, eu fico com 0,0617. 0,0617. Ou seja, essa taxa acredito que seja aproximado. Essa taxa é uma taxa de 6,17% anual. É uma taxa efetiva de 6,17%, não de 6%. Ok? Isso é bem importante. Ixi, eu tô com a cara na frente aqui das contas. Deixa eu ver se eu consigo sair da frente. Só para vocês verem. Mas não tinha nada muito relevante ali naquele cantinho. Ok? Então, essa diferenciação entre taxa nominal e taxa efetiva é, na prática, bastante importante. Eu não vou cobrar isso na prova, tá? Mas, para a vida, é um negócio bem importante. Deixa eu ver se eu saio da frente aqui. Muito bem. Para terminar, então, essa parte de taxa efetiva, tem lá uns exercícios para vocês fazerem, tá? Não são muitos, mas vão ajudar vocês. Deixa eu mostrar aqui no arquivo como que aparece isso, né? Então, esse aqui é o texto lá do Dante. Aqui são os exercícios que eu separei para vocês fazerem. E aqui tem uma terceira página que é, na verdade, o livro do Balestre, que é o nosso livro didático que a gente tinha antes desse que a gente tem agora. Então, ele também traz a taxa de conversão de juros, mais uma explicação aqui, é equivalente, né? E ele propõe alguns exercícios aqui que também são interessantes de fazer. Aqui no cantinho está esse desafio, digamos assim, né? Então, vamos fazer eles juntos aqui. Determine uma fórmula para converter a taxa de juros mensal em taxa diária e vice-versa. Então, sempre que a gente for... Olha lá eu com a cara na frente de novo. Deixa eu voltar para o meu cantinho aqui. Então, determine uma fórmula para converter taxa mensal em taxa diária. Então, sempre que a gente vai fazer isso, a gente tem que pensar em quanto
um período cabe dentro do outro, né? Então, vamos chamar, ele já chamou de ID a taxa diária e de IM a taxa mensal. Bom, então, uma aplicação da taxa mensal, escrito como fator de atualização, corresponde a 30, né? Em matemática financeira, um mês sempre tem 30 dias. A gente considera isso. Então, você vai aplicar a taxa diária, ID, por 30 vezes. Então, essa seria a relação entre as duas taxas. Se ele está pedindo uma fórmula e outra, né, e vice-versa, então talvez ele queira que a gente isole aqui primeiro a taxa mensal. Então, você tem a taxa mensal em termos da diária. Ou, equivalentemente, você poderia isolar a taxa diária. Então, você passa isso aqui como raiz. Tira, depois que eu passei, tiro 1. E isso é minha taxa diária. Ok? Então, você tem aqui duas fórmulas. Uma que passa taxa diária para mensal e uma que passa taxa mensal para diária. Aqui, todas as taxas envolvidas são efetivas. Ok? Muito bem. Na sala eu fiz um exemplo com taxa trimestral, quadrimestral, né? É só entender quanto cabe um período dentro do outro. Ok. Agora a gente vai para a segunda parte da aula. Deixa eu ver quanto tempo temos até agora. Ali. Vamos para a segunda parte da aula, onde a gente muda de referência e vai lá para o livro do IESE, ok? Então, para falar de sequência uniforme de pagamentos, que é o que está na ementa, a gente primeiro vai falar do valor atual de um conjunto de capitais. Ok? Então, qual que é a ideia básica por trás disso aqui? Que o valor do dinheiro, ele muda com o tempo, né? Então, se você tem 10 reais hoje, você compra algumas coisas. Se você tem 10 reais, o mesmo dinheiro, você guarda ele dentro de um porquinho, de um cofrinho. E daqui a 10 anos você pega esse dinheiro na mão, ele mudou de valor, tá? Então, tem vários fatores, né, que influenciam nisso, inflação, etc. Então, sempre temos que pensar, né, nessa mudança de valor do dinheiro ao longo do tempo. E aí, para a gente poder fazer as nossas contas aqui, sempre vai ser dada uma taxa de juros que faz essa mudança de valor, né? Por exemplo, aqui ele coloca uma situação de uma pessoa que tem uma dívida de 15 mil reais, só que essa dívida ele tem que pagar daqui a um mês. E ele supõe que essa pessoa ela consegue aplicar o dinheiro dela a juros compostos de 2% ao mês. Então, quanto essa pessoa precisa aplicar hoje nesse investimento para que daqui a um mês ela consiga pagar a dívida, ou seja, ela consiga sacar os 15 mil reais? Bom, então a pergunta é qual é o capital que eu preciso ter hoje para que quando eu aplique por um mês, né, então multiplique pelo fator de atualização correspondente a 2%, eu obtenha os 15 mil. Então, isolando o capital, né, passando dividido, eu chego no valor de R$ 14.705,88. Então, vejam, o que a gente está fazendo? A gente está pegando 15 mil reais lá do futuro e está trazendo ele para o dia de hoje. E quando a gente anda no tempo, assim, para o passado, né, do futuro para o passado, a gente vai dividir pelo fator de atualização. Quando a gente anda na direção que a gente está acostumado, né, de hoje para o futuro, a gente multiplica pelo fator de atualização. Basicamente isso. Ok? Então, a gente diz que o valor atual da dívida é esse valor de R$ 14.705,88. Agora, ele supõe aqui que essa pessoa tem mais uma dívida de R$ 16 mil reais para pagar daqui a 2 meses, além da que ele já tem de 15 mil daqui a um mês.
Então, a pergunta seria, quanto ele tem que ter hoje para conseguir honrar essas duas dívidas? Bom, a gente já sabe que para honrar os 15 mil, ele tem que ter o 14.700. Agora, para honrar os 16 mil, ele tem 2 meses para aplicar o dinheiro. Então, ele tem que ter um segundo capital aqui, que quando ele aplicar por 2 meses, vai ter que dar o 16 mil. Então, passando novamente, dividindo aqui, né, seria capital vezes 1,02, que tem que ser 16 mil. Quando eu passo dividindo, eu obtenho o valor de 15.378,70 centavos. Então, eu junto as duas coisas, né? O valor para pagar a primeira dívida, o valor para pagar a segunda dívida, e descobre que se ele tiver hoje R$ 30.084,58, ele consegue pagar as duas dívidas que somam, né, em valor absoluto, R$ 31 mil. Certo? Tudo porque ele tem essa aplicação de 2% ao mês, que não é trivial, né, conseguir esse juro. O juro na realidade do Brasil, enfim, não é essa, né? Para ter uma ideia, a poupança paga aproximadamente 0,5% ao mês, não 2% ao mês. Então, a partir desses exemplos, a gente consegue entender o sentido dessa fórmula, que diz o valor atual de um conjunto de dívidas, digamos assim, né? De um conjunto de valores. Então, se você tem que ter esses valores y1 até yn daqui a 1, 2, 3, n períodos, você consegue trazer todos esses valores para o valor de hoje deles, dessa forma, dividindo por 1 mais a taxa, onde é essa taxa que você consegue aplicar. Ok? Aqui tem um gráfico que é as saídas de dinheiro, né, em cada um dos momentos. Aqui está errado, é N. Certo? Então, ele faz alguns exemplos agora a gente vem para o quadro para fazer juntos aqui. Então, eu selecionei um deles, que é esse exemplo que fala de um conjunto de sofás que está sendo vendido. Então, você é o comprador que está querendo comprar esses sofás. Então, vamos ler a primeira situação. O conjunto de sofás é vendido a prazo em 5 prestações mensais de R$ 400 cada uma. Ok? Então, veja lá, 5 prestações de 400, você vai pagar R$ 2.000. Sendo a primeira um mês após a compra, sem entrada. Se o pagamento for à vista, o preço cobrado é R$ 1.750. Quer dizer, hoje o sofá vale R$ 1.750. Aí, se você vai pagando ao longo do tempo, ele aumenta o valor para R$ 2.000. A pergunta é, qual é a melhor alternativa de pagamento para um comprador que consiga aplicar seu dinheiro à taxa de juros compostos de 2% ao mês? Então, como que a gente pensa isso, né? O valor atual do sofá, é R$ 1.750. Vamos pensar o seguinte: quanto que eu tenho que ter hoje para comprar o sofá à vista, né? Então, se eu quiser comprar o sofá à vista, eu tenho que ter hoje R$ 1.750. Tá? Então, à vista, eu tenho que ter hoje R$ 1.750. Agora, se eu quiser comprar a prazo, quanto que eu tenho que ter hoje? É os R$ 2.000 que eu vou pagar, 5 de 400? Não, né? Porque eu consigo aplicar meu dinheiro. Então, a gente vai calcular o valor. Então, o valor atual do sofá à vista é 1.750. Mas qual que é o valor atual do sofá a prazo? Tá? Então, o que a gente quer descobrir é o valor atual do sofá a prazo. Então, bom, eu tenho que fazer os valores das prestações. Vamos fazer aqui em cima. A primeira prestação
é daqui a um mês. Então, eu tenho R$ 400 que eu posso aplicar a uma... Desculpa, eu tenho que desembolsar R$ 400 daqui a um mês. Então, esse valor que eu acabei de escrever é o valor que eu tenho que ter hoje, para que depois de aplicar, eu tire os R$ 400. Depois, os próximos R$ 400 são daqui a 2 meses. Então, eu vou colocar aplicando por 2 vezes. E assim por diante, até a última parcela, que é paga daqui a 5 meses. Ok? Quando eu somar todos esses valores, eu tenho o valor atual do sofá a prazo. Então, claro que dá para fazer essa continha aqui, né, parcela por parcela na calculadora, mas a minha proposta aqui é a gente fazer ela como uma aplicação de progressão geométrica, de soma de progressão geométrica. Por quê? Essa expressão que aparece aqui é uma progressão geométrica. Qual que é o primeiro termo dessa PG? É o primeiro que está ali, 400 sobre 1,02. Qual que é a razão dessa PG? Então, para eu chegar de uma parcela na outra, eu estou multiplicando por 1 dividido por 1,02. E a soma de PG, né? Então, isso aqui é a soma de 5 termos de uma PG. Essa fórmula em azul que eu estou escrevendo vai estar na prova. Então, primeiro termo, 1 mais a razão elevado a n, no caso é 5, dividido por... não é 1 mais, é 1 menos. Deixa eu terminar aqui embaixo. 1 menos a razão. E aqui 1 menos a razão. Ok? Bom, então se eu substituir agora os valores da minha expressão ali, primeiro termo, eu vou deixar ele na frente multiplicando. Dentro, 1 menos essa razão elevada à quinta. Então, o expoente pode ficar só aqui no denominador. Opa. E embaixo, 1 menos a razão. Vamos puxar aqui para o lado, antes que eu entre na frente do negócio de novo. Então, esse denominador aqui, se eu tirar o mínimo, né, vai ficar 1,02 menos 1 em cima. Então, só 0,02 e embaixo ainda 1,02. Aqui, o 400, 1,02. Esse com esse vão poder cancelar. E aqui dentro, então, fica 1 menos esse valor de 1 sobre 1,02 à quinta. Vamos fazer na calculadora, então? Vou fazer aqui junto com vocês. A gente está fazendo essa conta ali de cima, né? Essa aqui. Então, 1 dividido por 1... Espera aqui, essa aqui tem que fazer o contrário. 1,02 elevado à quinta. Elevado... Espera aí que tá tudo errado. 1,02 elevado à quinta. Deu esse valor aqui. Agora, a gente vai inverter esse valor aqui. Vai tornar ele negativo e vai somar 1. Então, com isso, eu tenho o valor dentro do parênteses aqui. Deixa eu fazer isso. Vou apagar aqui. Então, deu aproximadamente esse valor. Vamos considerar 4 casas, vai ficar 1,1041. 1,1041.
certo? Ou eu tô pegando o valor errado? Ah, tô pegando o valor errado, tô pegando o valor do histórico. É 0.0943. 0.0943. 0.0943. Aí agora eu preciso compor isso com esses outros dois valores, né? Então, apesar de eu ter anotado assim, eu vou continuar a conta daqui para ter maior grau de precisão. Então, vou multiplicar por 400 e vou dividir por 0,2. Então, deu aquele valor ali, 1.885,38 centavos. 1.885,38 centavos. Aqui houve uma aproximação. Aqui também. Ok? Então, quer dizer que o valor atual da minha... que era? Televisão? Sofá. O valor atual do meu conjunto de sofás é 1.885,38, que é um valor maior do que o valor à vista. Então, quer dizer que é melhor eu comprar à vista, porque eu vou pagar menos, né? Para comprar a prazo, eu teria que ter 1.885 e aplicar meu dinheiro para ficar zerado no final. Tem, claro, uma vantagem aqui do a prazo, que talvez você precise fazer isso por uma questão de fluxo de caixa, né? Ah, eu sei que eu faço isso para comparar, né? Mas hoje eu não preciso ter os 1.885 para comprar o sofá, não preciso ter eles hoje disponíveis, né? Eu posso ter só o 400 hoje, porque o resto eu vou receber de um cliente lá para frente, enfim, né? Então tem uma questão de fluxo de caixa que tem que ser analisada, mas é importante você saber que você está pagando mais caro por comprar a prazo pela vantagem do fluxo de caixa ali, ok? Essa situação que a gente fez aqui, que é o valor atual de um conjunto de capitais de mesmo valor, né? Ela vai aparecer com frequência e por isso a gente trabalha com ela especificamente. Então, aqui voltei para a referência, né? Então, ele traz um primeiro exemplo, esse segundo é o que a gente fez. Que se eu não errei as contas, está certinho. Há uma série de exercícios que eu selecionei alguns lá no Class Notebook para vocês. E agora a gente vai para a parte final, que é a sequência uniforme de pagamentos, que é essa aplicação do caso anterior, quando as parcelas, os valores são iguais. Então, quando você tem que fazer uma sequência de pagamentos uniforme, né, de mesmo valor, essa expressão se configura como uma progressão geométrica e você pode usar a fórmula da soma da progressão. Lá eu fiz a conta para aquele exemplo, mas aqui ele faz a dedução genérica e chega nessa expressão, que eu também vou colocar na prova. Tá? Então, essa fórmula ela relaciona o valor atual, que é o V, com o valor da prestação, que é o R, e a taxa de juros, ou a taxa que você consegue aplicar teu dinheiro, enfim, né? E o N ali é o número de prestações. Ok? Bom, então ele traz também alguns exemplos e eu puxei para cá para a gente fazer juntos. Com isso a gente vai fechar a aula, tá? Esse exemplo ele vai ter duas etapas, tá? Essa é a primeira, onde você pensa numa situação sem entrada e a próxima a gente vai pensar com entrada. Deixa eu só aproveitar para puxar a fórmula para cá, como ela vai estar na prova, né? A gente olha ela direto aqui. Deixar ela aqui em cima. Muito bem.
Então, vamos lá. A situação é a seguinte: uma loja vende uma televisão por R$ 1.200 à vista ou financia essa quantia em 5 prestações mensais iguais. Parecido com a situação anterior, né? Sem entrada. Qual é o valor de cada prestação se a taxa de juros compostos cobrada for de 2,5% ao mês? Então, vejam que aqui a situação muda um pouquinho, porque não é o comprador investindo o dinheiro dele. É o vendedor cobrando uma taxa de juros. Então, mas a situação é a mesma, porque a gente pode pensar assim, que o vendedor da televisão é que está investindo o dinheiro dele a 2,5% ao mês. Né? Então, hoje o dinheiro do vendedor, o R$ 1.200 dele, está em formato de geladeira. Então, se ele trocar à vista esse dinheiro dele, ele troca hoje, né? Ele troca na geladeira, televisão. Ele troca a televisão dele hoje por R$ 1.200. Do contrário, se ele vender a prazo, ele vai pegar esse R$ 1.200 que está em formato de geladeira, vai investir no cliente dele, né? Então vai pegar essa geladeira, televisão, virou geladeira, tá? Vou ficar falando de geladeira, não importa. Vai pegar esse R$ 1.200, vai colocar lá investido no cliente em formato de televisão e vai receber de volta esse valor mensalmente com o juro de 2,5% ao mês. Então, ele vai ter 1.200 lá. Então, o primeiro valor que ele receber vai chegar porque ficou um mês lá, né, rendendo. Então, vai chegar para ele, são prestações iguais, a gente não sabe o valor da prestação, né? Vai chegar um determinado valor onde já está embutido o juro. Depois vai chegar, 2 meses depois, um outro valor, e assim por diante. Sempre o mesmo valor que vai chegar, mas esse valor que vai chegar tem que ser o valor final ali, né, que a pessoa vai pagar, dividido em 5. Enfim, então, vamos fazer o exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos fazer agora de amarelo. Então, o valor atual é 1.200. Vou colocar aqui. Esse é o valor atual do bem. A taxa envolvida é de 2,5%. O tempo que vai demorar para esse dinheiro voltar é 5 meses. E aqui é a taxa ao mês, né? A taxa sempre tem que estar na mesma unidade de tempo aqui do tempo considerado. Então, meses. O que está faltando? A gente quer achar o valor R da prestação. Então, vamos montar ali. A gente poderia montar... Vamos montar primeiro assim, aberto, só para a gente entender o que está acontecendo. Esse R$ 1.200 hoje, ele equivale então à primeira prestação que a pessoa pagou, só que essa prestação, sobre ela, atuou um juro de 2,5%. A segunda prestação, sobre ela, incidiu um juros de 2,5%, mas por 2 meses. E assim por diante, até a última prestação de 2,5% de juros, mais 5 meses. Certo? Então, né, esse 1.200, ele está dividido aqui em 5 parcelas, só que aqui são valores diferentes, concorda? Deixa eu pôr um parênteses aqui. Então, esse 1.200, se eu for dividir ele em 5, né, não vai ser... esses valores não são todos iguais. O que é igual é a parcela que a pessoa vai pagar. Mas é como se a pessoa estivesse pagando... Ela pagaria... Se ela fosse pagar exatamente esses valores, ela pagaria valores diferentes a cada mês. Mas como a gente quer pagar valores iguais a cada mês, né, então você vê o valor atual de cada parcela que tem que ser paga,
junta tudo isso, sabe que isso é 1.200 e depois divide esse valor para conseguir o valor da parcela. Enfim. Então, a fórmula que está aqui, ela simplesmente junta tudo isso, né? Então, é feita uma dedução ali, que foi feita genérica, junta tudo isso de modo a escrever esse R, até a gente dá para ver que dá para colocar esse R em evidência aqui, né? E aqui o que sobra é a soma da PG lá. No caso, deixa eu já escrever a taxa somada, né? 1 mais a taxa aqui vai ser 1,025 elevado a 5 menos 1. E aqui 1,025 elevado a 5 vezes a taxa 0,025. Ok? Isso tudo é 1.200. Então, isolando o R aqui, eu vou ter o valor da minha parcela. Então, vai ser... Vamos passar esses valores multiplicando para cá. Então, vai ficar 1.200 vezes 1,025 à quinta vezes 0,025, tudo isso dividido por esse valor que vai passar dividindo. Até pôr um parênteses aqui para não confundir. Quando eu fizer essa continha na calculadora, vamos abrir de novo nossa calculadora. Então, vamos lá, 1.200. Vou tentar pôr um parênteses aqui no começo. 1.200 vezes 1,025 à quinta vezes... Opa, esqueci da vírgula aqui. Corrige de novo. Vamos começar a conta pelo meio para garantir. 1,025 à quinta vezes 1.200 vezes 0,025. Esse é o nosso numerador. Eu vou dividir isso por, agora sim é obrigatório pôr o parênteses, 1,025 à quinta menos 1. Então, ficou 0,13. Ah, esse é o denominador, né? Quando apertar o igual, aí sim veio o valor da parcela, 258,29,6. Então, R$258,30. R$258,30. Ok? Então, esse é o valor da parcela que a pessoa vai pagar, pagando a televisão em 5 vezes, tá? Então, se eu for somar aqui, né, vezes 5 esse valor, então o valor absoluto que ela vai pagar vai ser de 1.291. Então, esse 91 corresponde ao juro que ela está pagando sobre o valor à vista de 1.200, certo? Muito bem. Então, se a gente voltar com esse valor aqui para a gente pensar, né? Então, a pessoa tem que pagar lá R$258,30 daqui a um mês. Quanto ela tem que ter hoje para que ela tenha R$258,30 daqui a um mês? Vai ser um determinado valor. A gente até pode fazer essa conta. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Se eu pegar o R$258,30 e dividir por 1,025, eu sei quanto ela tem que ter hoje para pagar a primeira parcela. Ah, então ela tem que ter 252 hoje para pagar a primeira parcela. A segunda parcela... Ah, isso supondo que ela consiga investir o dinheiro dela a 2,5% ao mês, certo? Então, pensando ao contrário, né, o que a gente estava pensando,
que é o vendedor que está investindo o dinheiro dele a essa taxa de juros. Então, é como se ele investiu todo lá o 1.200, né? Só que 252 desses 1.200, ele deixou só por um mês investido e retirou nessa taxa de juros e recebeu de volta. Agora, a segunda parte, 258,30, vai ficar 2 meses. Digitei errado. 258,30 dividido por 1,025 ao quadrado. Tá certo isso? Ele tá usando a notação de raiz, mas tá certo. Então, ele tem que ter 245,85. Tem que ter não, né? Isso. Então, é como se o vendedor tivesse colocado 245 lá, investido no cliente, e 2 meses depois ele vai receber o 258, que é correspondente a essa parcela. E assim por diante, ele vai fazendo isso até a última parcela. Só para a gente conseguir relacionar as duas interpretações, né? Então, 258,30 dividido por 1,025 elevado à quinta. Fecha, igual. Então, a última parte seria o 228,30. 228,30. Então, salvo esses arredondamentos que a gente está fazendo, se a gente somar todas essas parcelas aqui, vai ter que dar o 1.200, percebe? Então, é como se o vendedor tivesse hoje depositando esses valores e lá na frente vai receber por cada um deles 258,30. E a soma desses valores todos aqui tem que dar 1.200, tá? Então, é um pouco complicado pensar como essa fórmula, ela funciona para as duas coisas, né? Para você pagando uma dívida e para o vendedor cobrando um valor com juros ali. Mas é a mesma coisa, só uma mudança de referencial. Ok? Bom, como eu falei, essa situação aqui foi colocada de duas formas. A primeira forma era sem entrada. Agora ele pergunta: qual será o valor de cada prestação se a loja cobrar uma entrada de R$300? Então, você ainda vai pagar 5 prestações, só que com entrada. Então, qual que é a única diferença aqui? A diferença quanto que você vai ter que pagar, né? Se você já pagou uma entrada de 300, a televisão era 1.200. Você já pagou uma entrada de 300. Então, sobra quanto para você pagar em parcelado? 900. Então, é 900 que você vai pagar em 5 parcelas. Então, a gente vai fazer a mesma conta, aplicar aquela mesma fórmula. Deixa eu ver se ainda está copiado aqui na minha área de transferência. Tá. Vai usar essa mesma fórmula, mas com o 900 no valor atual. Porque justamente uma parte você já devolveu, né? Então, vai ficar 900 no lugar do V, agora. O R você quer descobrir e os outros valores ficam iguais. Então, vai ficar 900 igual a 1 mais a taxa, elevado à quantidade de parcelas, sobre 1 mais a taxa, elevado à quantidade de parcelas, vezes a taxa. Tudo isso aqui você multiplica pelo R. Vou colocar aqui atrás que não cabe ali. Então, qual é esse valor? Se agora o que antes era 900, o que antes era 1.200 virou 900. Então, a conta que a gente vai fazer é essa mesma conta aqui, só que com o 900 no lugar do 1.200. Então, vamos lá. 900, vamos começar pela potência. 1,025 elevado à quinta, vezes 0,025, vezes 900,
igual. Esse é o numerador, dividido por, vou colocar o parênteses para garantir, 1.025 a quinta menos 1. Esse é o denominador. Então, ficou 193,72. Então, colocando aqui embaixo, 193,72 é o valor da parcela se tiver entrada. Tá? Então, tomem cuidado, quando tem entrada, você tem que fazer esse desconto aqui. Beleza? Só vamos voltar aqui para conferir se as minhas contas estão corretas. Então, o exemplo que eu fiz foi esse exemplo 2 aqui. Ó, então, aqui está o valor da parcela sem entrada. E aqui o valor da parcela com entrada. Ok? Bom, gente, então, é isso. Ficou um pouquinho longo, mas a vantagem é que vocês podem passar rápido, colocar na velocidade maior aí do YouTube e tá tudo certo. Beleza? Então, bons estudos. Lembrando que a nossa prova é no dia 9 de dezembro. Até lá!